então falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, então, novamente, bom dia a todos. Eu vou iniciar falando com vocês que imagine que você tenha um recipiente, uma certa quantidade de gás. E você forneça calor para esse gás. A pergunta é: o que esse gás pode fazer com esse calor? O que esse gás pode fazer com esse calor? Eu digo para vocês que ele pode fazer duas coisas: ou usar para trabalho, ou variar a sua energia. Entendeu? Então, se eu ofereço, nós vamos trabalhar essa formulazinha aqui, ó. Ele pode fazer duas coisas. Depende da possibilidade. Se ele vai receber calor ou vai perder calor. Então, ele pode fazer duas coisas: ou usar para realizar trabalho, ou variar a sua temperatura. Então, nós temos o pensamento que quando eu falo que quantidade de calor é representado pela letra Q, quantidade de calor é igual. Quantidade de calor é igual ao trabalho, que eu posso tanto representar pela letra T ou pela letra W. Trabalho é igual ao trabalho mais variação de energia interna. A minha quantidade de calor ela é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Então, o trabalho eu posso representar pela letra P, entendeu? E a minha variação de energia interna, vou colocar mais variação delta U, variação de energia interna. Então, dessa forma. Então, a quantidade de calor. Então, nós podemos associar da seguinte forma: que quantidade de calor é igual ao trabalho mais minha variação de energia interna de um gás. E se nenhum gás, isso quer dizer que ou seja, que quantidade de calor de um gás, ela depende. Nem sempre eu aumentar a calor quer dizer que a temperatura vai aumentar. Nem sempre o gás ele é relativo, viu? O gás ele é relativo. Nem sempre quer dizer que quantidade de calor é igual ao aumento de temperatura. Nós vamos entender melhor o que eu... Mas a quantidade de calor está associada à variação da temperatura. Está associada à variação da temperatura. A quantidade de calor está associada à variação de temperatura de um gás.
E a temperatura está associada à variação do volume do gás. E a temperatura está associada à variação do volume do gás. Então, muitas pessoas pensam que ao receber calor, a temperatura aumenta. Para o gás, isso não é verdade. Porque o gás pode realizar trabalho. Como podemos contabilizar essa troca de energia? Podemos contabilizar dessa fórmula que eu tenho aqui, da primeira lei da dinâmica, que quantidade de calor é igual trabalho mais variação de energia interna. Trabalho mais variação de energia interna. Grave essa fórmula aqui, ó. Grave essa fórmula. Quantidade de calor é igual trabalho mais variação de energia interna de um gás. Qual que é o resultado dessa primeira lei da termodinâmica? A conservação de energia. A energia conserva. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica se preocupa apenas com a energia sendo conservada. Agora vamos nos atentar, ter atenção nos enunciados dos problemas. Se ele fala que o gás recebeu calor, ó, recebeu calor, tá aqui vocês têm aqui o gráfico seu, aqui o quadrinho aqui seu, não vão entender. Se fala que o gás recebeu calor, então esse calor é positivo. Esse calor é positivo. Se você pega um enunciado e perdeu calor, então esse calor é negativo. Então, calor positivo, calor negativo. Já o trabalho, nós falamos que está associado à variação de volume. O trabalho está associado à variação de volume. Ou seja, temos duas possibilidades. Quando o volume aumenta, então o trabalho é positivo. Quando o volume aumenta, o trabalho é positivo. Realiza trabalho positivo. Ou quando o volume contrai, diminui, ou seja, diminui. Falamos que o trabalho vai ser negativo quando o gás contrai. E, finalmente, energia interna, a temperatura, se variar a energia interna positivamente, é porque a temperatura aumentou. E se variar, então, se aumentar a energia interna, porque a temperatura aumentou. Aumenta a temperatura. Nós temos a variação de energia maior, positivamente. Se ela for negativamente, nós tivemos o quê? Diminuiu a energia interna. Então, isso é negativo. Então, a temperatura diminuiu. Vamos pensar aqui. Ó.
Todo mundo pega o caderninho agora. Tem que você quiser trabalhar com caderninho. Então vocês colocam lá um exemplo. Exemplo. Exemplo é um. Um gás recebe. Acabamos de falar sobre isso aqui, ó. 200 joules de calor. Ele recebeu calor. Se ele recebeu calor, é positivo ou negativo? E sua energia interna diminui. Opa, diminuiu. 100 joules. Em joules. Então, calcule o trabalho realizado nessa transformação. Mais ou menos assim que vai cair nas nossas gasosas. Atividades. Quem que eu tenho que procurar? O meu Q. O meu delta. Meu delta U. E meu trabalho. Vamos lá. Todo mundo copiou já? Copiaram? Copiaram, pessoal? Ainda não, espera um pouco aí. Bora lá, vamos realizar aqui a atividade. Física vocês têm a 10 e a 11, né? Esse bimestre. Correto? Fiz uma pergunta. Tu perguntou se tem dois módulos, né? 10 e 11? Dois módulos? É. Dois módulos, né? 10 e 11, né? Uhum. Se vocês estão sabendo, vocês vão fazer a avaliação, viu? E a avaliação, ela é no sistema. Você só tem uma opção. E você tem um tempo para responder. Estão sabendo disso? Eu fiquei sabendo. Estão sabendo, né? Interessante. Então, você tem um tempo. Na hora que abrir a avaliação, você tem, né, 1 hora para responder. Ela fecha. Então, você tem que responder bem rapidinho. E a avaliação eu vou cobrar essas atividades. Então, você tem que estar. Quem vai desenvolver a atividade, as avaliações? Nós mesmos, professores.
Copiaram, tentaram resolver? Joga na fórmula. Qual que é a forma que nós vamos trabalhar? Que? O que que significa que? Quantidade de calor é igual. É igual quem? Quantidade de calor. Quantidade de calor é igual trabalho mais o quê? Quantidade de calor é igual trabalho mais variação de Mas o delta U. energia interna de um gás. Oi? Delta U, não é? Delta U. Você tem a quantidade de calor? É 200, é, Vanderlei? Já falou que você está... Oi? É 200? Vamos corrigir agora. Alguém mais fez? Não, 200, tô falando a quantidade de calor. A quantidade de calor. A quantidade de calor é... Vamos lá? Vamos resolver? Então vamos lá. Eu tenho a quantidade de calor, o problema me deu a quantidade de calor, o problema me fala bem assim, um gás recebeu. Se ele recebeu, quer dizer que minha quantidade de calor ela é positiva, 200 joules. Ele recebeu 200 joules de calor. E sua energia interna diminuiu. Olha o que eu tenho que saber. Se ele recebeu, é positiva. Se ela diminuiu, quer dizer que essa energia interna, ela é o quê? Negativa. Então tem que ter essa noção. Calcule o trabalho. Então, o que ele está me procurando, que eu tenho que encontrar, é o trabalho. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa questão. Receber, aumentar, diminuir, entendeu? Doei, perdi. Eu tenho que ter noção do que ele fala. Porque todo o resultado da minha conta está associado no enunciado. Ou seja, nesse sentido aqui, eu tenho 200 joules que ele recebeu, é igual, não tenho o meu trabalho, mas eu tenho minha variação de energia interna de um gás. Minha variação de energia interna de um gás é menos 100 joules.
Essa é a minha variação. Então, tem que ter grande cuidado para saber o que o iniciado está dizendo. Como que agora? Eu tenho 200 joules. Passo o que está 100 joules, que está negativo, para este lado positivamente. Posso inverter tudo, vou fazer diferente. Vou inverter tudo para cá. Então, aqui está 100 menos trabalho menos 100 joules é igual a 200 joules. Então, tem trabalho, os 100 joules que está aqui negativo passa por outro lado, positivo, 200 joules mais 100 joules, e o meu trabalho é igual a 300 joules. Dúvidas? Dúvidas? Não tem dúvida? Então, vamos testar nosso conhecimento. Ninguém apresentou dúvida? Certezinha? Então, vamos lá na página 12. Professor, 300 Oi. joules é adicionado em um ambiente e esse ambiente diminui 100 joules. E no final a temperatura fica igual a 300 joules? Eu não entendi direito, não. 200 joules. Ele recebe 200 joules de calor, certo? Uhum. Ele recebeu. E o outro perdeu 100. Entendeu? Sim. Vamos supor que você está partindo do ponto zero. Você está partindo de um ponto zero. Tá? Vou trabalhar aí com dinheiro com você. Tá você e uma pessoa X, entendeu? A pessoa X, você recebeu 200 reais. A pessoa X perdeu 100 reais. Qual que é a diferença de valores entre vocês dois? 300 reais? 300. Porque eu mais ou menos nesse sentido, entendeu? Entendi. Vamos partir aqui para uma atividade simplesinha aqui da apostila nossa. Essa atividade aqui. Atividade número 1 da página 12, ele fala: uma barra de um determinado metal totalmente maciço. Deixa eu tentar tirar esse negócio que não está ruim para ler. Não sei não. Olha lá. Uma barra de um determinado metal totalmente maciço recebe 40 joules de calor de um corpo e transmite 10 joules para o ambiente. Pessoal, se ele transmitiu, ele ganhou ou ele perdeu? Ele recebeu 40 e transmitiu 10. Quer dizer o quê? Que ele perdeu 10 joules. Dos 40 que ele tem, ele perdeu 10 no ambiente. Nesse processo, o corpo realiza trabalho de 200 joules. Então, eu tenho aqui um trabalho. Eu tenho a quantidade de calor, que ele tinha 40 e perdeu 10. Eu quero saber o que aconteceu com a minha variação de temperatura. Ou seja, o que aconteceu com a temperatura desse corpo.
Quem que eu estou calculando aí? Eu estou procurando minha variação de energia interna desse gás. Então, eu tenho que analisar o que eu tenho e o que eu estou procurando. Eu tenho minha quantidade de calor? Eu tenho. Eu tenho. Ele recebeu 40 menos 10. Eu tenho o trabalho realizado? Eu tenho. Quanto que foi o trabalho realizado lá? O problema está dizendo que foi 200 joules. O que eu não tenho? Minha variação de energia interna. Eu não tenho minha variação de energia interna. Apanhando aqui. Eu não tenho minha variação de energia interna. O professor, ali é menos? Menos, porque ele transferiu, transmitiu 10. Entendeu? Então, de calor, corrente transmite 10. Perde 10. Passa os membros para cá, 200 joules. Menos. Esse 200, ele está do outro lado positivo. Ao passar para o outro lado, o que, que vai acontecer com ele? Hã? Ele vai ficar o quê? Negativo. Aqui é joules. E aqui é joules. Ô, Vanderlei, Foi. ali em cima o 200 já tava positivo. Hã? Ali, ó, 40 menos 10 igual a 200, menos a U, né? 40 menos 10 dá 30, certo? Certo. E Ali não tá aqui está positivo esse 200? Oi? Não tá positivo isso daí? O 200? É. Aqui em cima ele tem que estar positivo aqui. Agora dá para entender, entendeu? Aí ele passou para esse lado, ele passou o sinal positivo aqui. Aí na hora de... Sim, o delta passou, mas o 200 ele não passaria negativo pro outro lado? Ele está negativo aqui, menos 200. Estou Ah, tá, cortando aqui beleza. errado. Você Concorda tinha colocado comigo? menos ali, agora entendi. Ah? Porque eu Agora estou entendi. apanhando aqui. Eu estou apanhando um pouquinho aqui, viu? Desculpa. Eu estou apanhando um pouquinho aqui. Compreendido agora?
Todos fizeram? Deixa eu ver lá no chat, lá, se alguém me respondeu o que fez lá. O Érico fala, todo mundo, agora dá um cara de sim, ó. Sim, isso aí. Pessoal, então, para fechar com vocês, então o que dizia a primeira lei da termodinâmica? A lei da conservação de energia. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica se preocupa apenas com a energia sendo conservada. Só isso. Facinho de entender essa questãozinha aí. Saber se ele cede calor, se ele ganha calor. É só saber nesse sentido aí, tá bom? E aí a gente não terá dúvidas sobre isso aqui. Deixa eu passar o tempo está bem curtinho para mim, mas deixa eu passar um videozinho para vocês sobre a primeira e a segunda lei, que eu vou entrar depois na segunda lei, tá bom? Se bem rapidinho, eu vou falar da segunda lei. Vamos lá. Oi, você já me conhece há algum tempo e sabe como eu sou curioso. Quando eu começo a me interessar por um assunto, não penso em outra coisa. Não, agora estou assim com a termodinâmica, que é um assunto fascinante. Lembra da teleaula passada, quando você estudou sobre os gases? Pois é, bem no final eu fiquei encucado com uma pergunta. Se um gás realiza aquário, bem, o que você acha? De qualquer forma, esse vai ser o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai aprender sobre energia interna, calor, trabalho e sua relação com a primeira lei da termodinâmica. Vai saber o que é entropia e a sua relação com a segunda lei de termodinâmica e a relação direta entre a primeira e a segunda lei. Ô, chefe, tudo bom? Arrumar um pneuzinho aí pra gente? Ah, vocês não passaram, viu? Por quê? A bomba do meu compressor aí tá quebrada. E a tem que consertar o pneu, mas não ia ter como encher. Então, pelo amor de Deus, quebra esse galho pra mim, aí precisa andar com o carro o dia inteiro, cara. Rapaz, a gente tem que trabalhar. Dá essa força pra gente aí. Tem jeito, não? Eu tenho uma bomba manual, só que vai demorar muito. A gente ajuda. Não ajuda? Tem que ajuda a bombar. Ô, gente, ó. Está associado ao aumento da velocidade média de suas moléculas. Está certo, Rosinha, mas para a gente saber a energia total desse gás, é preciso pensar mais um pouco. Quer dizer, não basta a gente pensar apenas na energia cinética de translação das moléculas, a gente precisa considerar outras formas de energia que as moléculas possuem. Mas outras formas de energia? Você está dizendo da energia de ligação entre os átomos que formam as moléculas do gás? Isso e mais alguma coisa, Rosinha. Olha só, pensa numa coisa. Além de ir de um lado para o outro, certo? Além do movimento de translação das moléculas, elas também podem girar. Então elas têm uma energia cinética de rotação. Isso. E a soma de todos esses tipos de energia, chamamos de energia interna do gás. E a vantagem desse conceito, se a gente utilizar a energia interna do gás, a gente não vai mais precisar se preocupar com cada
de energia que as moléculas podem ter. Ou seja, se um gás está a uma temperatura T1 e vai para uma temperatura T2, nós temos 3 situações possíveis. Primeiro, se T2 é maior que T1, assim o ΔT é positivo e a variação de energia interna também é positiva, ou seja, ela aumenta. Se T2 é menor que T1, a variação de temperatura é negativa e a energia interna do gás diminui. E se T2 é igual a T1, nem a temperatura nem a energia interna variam. Olha, essa história da bomba encher pneus veio mesmo a calhar. Acho que graças a ele eu tive uma ideia de como produz trabalho. Você se recorda da equação dos gases perfeitos que a gente viu na última teleaula? Quando um gás com um número de moles constante recebe calor, pode variar o volume, a pressão e a temperatura segundo esta relação. Mas deixa eu fazer um desenho do pistão da bomba de ar do borracheiro para poder pensar melhor no problema. Você quer me ajudar a pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. Se o gás, quando recebe calor, expande, quer dizer que ele pode realizar o trabalho. Gás recebe calor, e esse calor é transmitido às suas moléculas, aumentando as suas velocidades. Assim, elas se chocarão com as paredes do pistão, aumentando a pressão interna. Com isso, o gás empurrará o êmbolo do pistão, aplicando uma força sobre o mesmo. É isso. Então o gás é capaz de realizar o trabalho. Ah, é claro! Se a gente está cedendo calor para o gás, a energia interna desse gás está aumentando. E também vai aumentar o quê? A temperatura, a pressão e o volume desse gás. Rapaz, olha, e o trabalho a ser realizado pode ser de levantar um objeto, como por exemplo, um pistão, uma pedra, ou mesmo uma válvula de segurança de uma panela de pressão. Ah, mas espera um pouco. Na verdade, o que está acontecendo aqui com a bomba é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Não, peraí, Vicente, aí explica melhor isso aí. Veja uma coisa, vai. Está realizando um trabalho sobre o gás, polindo o gás. Consequentemente, aumentando a temperatura do gás. A bomba está quente. Peraí. Eu acho que agora eu entendi o que você está querendo explicar. O trabalho pode ser transformado em calor e o calor pode ser transformado em trabalho. Exatamente. Mas aí me diga uma coisa. O trabalho e o calor são a mesma coisa? Aí uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Boa mesmo. Esse é o ponto central do que nós chamamos de termodinâmica, ou o estudo de como os corpos trocam calor entre si. Sabe, Rosinha, vários cientistas no século passado fizeram a mesma pergunta. Qual é a equivalência entre calor e trabalho? Isso não tem a ver com a experiência daquele físico inglês, como é mesmo o nome dele, mas dela, James Prescott Joule. Isso mesmo, Rosinha. Ele fez uma experiência que ficou muito famosa, que foi chamada de experiência de Joule. O que ele fez foi medir a energia necessária para aumentar de 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Já sei, 4,18 joules. Exatamente. Seria interessante a gente ficar sabendo um pouco mais dessa experiência. Você não acha? Ele construiu um aparelho que funcionava como um tipo de liquidificador, com pás que agitavam a água. Este aparelho, ele conseguiu medir o trabalho realizado pelas pás sobre a água. Aí ele relacionou o valor deste trabalho com o aumento da energia interna da água através da sua variação da temperatura, obtendo o valor que você acabou de dizer. E esta equivalência representa uma forma de conservação de energia. Isso porque a energia cedida pelas pás para a água se transforma em energia interna da água. Quando as pás se movem, elas realizam um trabalho sobre o líquido. Isso provoca um aumento da sua energia interna. Então, o trabalho realizado sobre a água se transforma em energia interna. Da mesma forma que o calor cedido a um gás aumenta sua energia interna e provoca sua expansão, podendo então se transformar em trabalho. Bom, o que eu entendi dessa experiência é que a gente pode usar o calor para realizar trabalho e vice-versa. Quer dizer, basta uma pequena quantidade de calor para realizar muito trabalho.
Não é bem assim. Como no caso do gás, não é possível utilizar toda a energia térmica cedida, pois parte dela é usada para aumentar a energia interna do gás e só a outra parte é utilizada para realizar trabalho. Olha só, Rosinha, dá para escrever isso desse modo, olha só. A quantidade de energia térmica, delta Q, vai ser igual à soma da energia interna do gás, delta, e o trabalho que ele realiza. Tal. Olha, guarde bem essa equação, pois ela expressa a primeira lei da termodinâmica. Bom, então deixa eu ver se ficou claro. Essa equação demonstra que o calor cedido a um gás é usado em parte para aumentar a energia interna desse gás e em parte para realizar trabalho. É isso? Exatamente. Isso quer dizer que todo calor pode ser transformado em trabalho, ou em outras palavras, há um limite na transformação do calor em trabalho. É isso aí, Vicente. Olha, agora, preste atenção, porque agora a gente está começando a falar sobre a segunda lei da termodinâmica. E essa lei significa o seguinte: há um limite na transformação do calor em trabalho. Não é isso? O que ele está querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte: que todo trabalho pode ser transformado em calor, mas nem todo calor pode ser transformado em trabalho. É isso aí. Uma parte dessa energia se desprende do meio ambiente de forma irreversível. É isso aí, pensa bem. Parte da energia gasta no trabalho do motor de um carro, por exemplo, se perde para o ambiente, na forma de energia térmica. Basta sentir como o motor fica quente. Ou ainda como energia sonora, basta ouvir o barulho que ele faz. Dizer que a gente pode pegar todas essas energias e juntá-las de maneira a obter novamente a gasolina é a mesma coisa que a gente dizer que a gente vai botar dois corpos em contato com temperaturas diferentes e o calor vai passar do corpo que está com temperatura ou que está com temperatura mais alta. Exatamente. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte: com a segunda lei da termodinâmica, nós podemos saber quando uma transformação é irreversível, é isso? É isso. Bom. Irreversível, que não pode voltar ao estado anterior. Bom, isso significa que o frio que sai da nossa geladeira quando ela está aberta não vai retornar espontaneamente para dentro dela. Eu estava lendo aqui que foi um cientista chamado Clausius que pela primeira vez deu forma à matemática segundo a lei de termodinâmica. Mas para isso, ele teve que criar uma nova grandeza, um novo conceito para poder expressar este limite de transformação de calor em trabalho. E o nome que deu para esta grandeza foi entropia. Entropia? O que é entropia mesmo, Maristela? Por exemplo, nós estamos falando de sistemas gasosos, não é mesmo? Então, se nós calculamos a entropia de uma transformação gasosa, nós podemos saber se a transformação é reversível ou irreversível. A variação da entropia, ela pode ser expressa matematicamente desse modo: é a quantidade de calor recebido pelo gás dividido pela temperatura do sistema. Mas eu não entendi direito como é que a gente fica sabendo se a transformação do gás é reversível ou não. Bom, vamos ver um exemplo. Já sei, assim. Eu vou pegar essa seringa, certo? Essa seringa está sem agulha, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tapar esse pequeno orifício aqui, tá? O orifício menor. Aí eu vou pressionar, mas de forma muito leve, o êmbolo. Pode ver que o gás sofreu uma pequena compressão. Mas se eu soltar o êmbolo, ele vai voltar às condições iniciais, ou seja, às condições de temperatura, volume e pressão. Essa foi uma transformação reversível, Rosinha, pois a variação da entropia do sistema foi nula. Não houve dissipação de energia. Nenhuma parte da energia se transformou em energia irrecuperável. Mas olha só, se eu fizer a mesma coisa, mas se apertarmos de modo bem forte o êmbolo, o que acontece quando nós soltamos a seringa? O gás não deve voltar às mesmas condições iniciais. E isso por quê? Bom, deixa eu ver. Tá, aperto. Bom, o que eu senti quando eu aperto fortemente o êmbolo é que o gás fica muito comprimido e desce. Significa que a sua temperatura aumentou. E como a seringa não é um isolante térmico, tá? Parte desse calor se perde na atmosfera conduzido pelas paredes da seringa.
É isso mesmo. Por isso, quando nós soltamos a seringa, parte da energia do sistema se perdeu de forma irrecuperável. O gás não volta mais às condições iniciais. É uma perda irreversível. Ou, em outros termos, nós podemos dizer que a entropia do sistema aumentou. Agora você já sabe que é uma transformação irreversível. Por isso a gente diz que águas passadas não movem moinho. Bom, mas a nossa teleaula não é assim. Se você perdeu alguma coisa, fique atento à nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o conceito de energia interna de um gás e constatou que um gás pode realizar trabalho. Aprendeu que a primeira lei da termodinâmica representa a conservação da energia nas transformações gasosas e que existe uma equivalência entre o trabalho mecânico e a energia térmica. Viu também que existe um limite para a transformação de calor em trabalho e que este limite é expresso através da segunda lei da termodinâmica. Finalmente aprendeu que a esta segunda lei está associado ao conceito de entropia, que determina se uma transformação gasosa é reversível ou irreversível. Pois é, eu quero ver você transformar essas informações em informações sólidas e duradouras. Ah, mas isso é fácil, né? É só você mergulhar de cabeça no seu livro de física e aprofundar tudo que nós aprendemos hoje. Fazendo os exercícios, hein? Até a próxima. Tchau. Muito bem. Pessoal, deixa eu só colocar algumas coisinhas para vocês quando eu for trabalhar a segunda lei. Ela trabalha muito nessa questão de reversível e irreversível. Então, vamos iniciar falando para vocês. Todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim, 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 sim. Vamos lá, sim. É rapidinho que eu vou falar bem rapidinho que nosso tempo é pouco. Então, vou iniciar falando para vocês, de uma transformação reversível. Entendeu? De uma transformação reversível. Quando o sistema muda de um estado para o outro, dizem que o sistema sofreu um processo de transformação. Essas transformações podem ser reversíveis ou irreversíveis. Vou dar um exemplo bem simples de processo reversível. O processo reversível são aqueles que, teoricamente, são completamente realizam a trajetória inversa. Ele pode realizar a trajetória inversa do processo. Um exemplo é a água, no estado líquido. Aí eu vou e pego ela e coloco no interior de um refrigerador de baixa temperatura. De modo que essa temperatura seja suficiente, baixa, para ocasionar a mudança de estado para o sólido. Pois bem, se depois de um tempo transcorrido, retornarmos esse copo com água congelada e deixar a uma temperatura ambiente de 25, 30 graus Celsius, a água vai receber energia térmica do meio e tornará a ficar líquida. Esse é um exemplo de processo reversível. A água saiu para o estado sólido e voltou para o estado líquido. Um exemplo bem prático isso daí. Agora imagine vocês acordaram agorinha, tal, uns já tomaram café, outros ainda não. Mas eu vou dizer para vocês, um processo irreversível, um exemplo. Processo irreversível são aqueles que só pode ser executado em um sentido, sem que haja possibilidade de manutenção do processo voltar ao primeiro sentido, ao primeiro estado que ele estava. Imagine vocês acordarem com aquela fome danada. Imagine agora um ovo. Você faminto, querendo preparar um pequeno omelete, bora supor. Com apenas um ovo você tem.
Agora, imagine você deixando esse ovo se espatifar no chão. Que azar, hein? Esse é um processo irreversível. Quebrou, já era. Não tem mais volta, não tem mais como eu voltar ao estado inicial. Pense comigo. Também tem outra questão que vocês têm que ver aí na segunda termodinâmica. Pense comigo. Se tem um corpo com temperatura de 80 graus Celsius e outro com temperatura de 10 graus Celsius, um corpo com temperatura de 80 graus Celsius e outro com 10 graus Celsius. O que vai acontecer na hora que eu vou unir esses corpos? De calor, de 80 por de 10, 10 por 80. Na realidade, não. A primeira lei da termodinâmica fala que o calor pode se transferir tanto do mais quente para o mais frio. Mas, na verdade, nós sabemos que nós sabemos que a transferência de calor do ponto mais frio para o mais quente é quase improvável. O que ocorre é o mais quente perder calor para o mais frio. É por isso que consideramos que ela não ocorre. Não ocorre. Então, a segunda lei da termodinâmica ele só vem nesse sentido de processos reversível e irreversível. Processos reversível e irreversível. Dúvidas? Muitas. Próxima aula eu entro com esse conteúdo novamente, vamos realizar as atividades e fechar essa apostila. Vou pegar agora o nome de quem participou da aula. Você não pode sair antes de eu fazer a chamada. Então, O Eric, mais 2 pessoas já saiu já da aula. mas aí eu não dispensei ninguém, foi a pressa dele, né? Só coloca OK, os nomezinhos que eu vou anotando os nomes aí. Quem está presente já escreve OK. Escreveu OK, pode sair. Então, não precisa tão rápido assim, não. Aí eu não sei quem saiu, né, gente? Vocês têm que... Pessoa que sair lá, que vocês verem depois, vocês... Como é que eu vou adivinhar?